tem o porquê, porque ele trabalhava específico pelo meu tipo de jogo, um dia ele me fortaleceu a mente. Um dia eu conversei, a última entrevista que eu fiz com o grande mestre Rosado, ele definiu o Carson, ele falou, o Carson é uma pessoa que fez eu acreditar em mim. Ele tinha tanta confiança em mim, e ver aquela lenda colocando tanta confiança em mim, eu passei a confiar em mim mesmo. Para você, qual que era o diferencial do Carson que você enxergava, que você fala, esse era o diferencial? Era aquele detalhe técnico? Era o dia que ele ia chegar para você, Carlão, você tem uma luta amanhã, toma cuidado que esse cara vai tentar isso aqui, aí ele senta aí, vamos trabalhar uma posição? Ou era a parte psicológica que ele te deixava extremamente confiante? Qual que era o diferencial, se você puder escolher ou um só, ou alguns, que faziam o grande mestre Carson Gracie ser o gigante que ele foi? É complexo, né? O Carson era um cara complexo. O Carson tinha dois lados muito interessantes. Um lado sensível, que era o lado de gostava de música francesa, era o cara que gostava de conversar, de resenhar, tal, e o outro lado do treinador, né, de galos, né? Aquele cara que gostava de galo de briga, que te extraía ali das experiências do galo de briga e levava para a luta, levava para os seus atletas, né, os seus galinhos de briga, seus galinhos de combate ali. Era um cara bem complexo, um cara bem interessante de você analisar ele, né? Mas algo importante no Carson era, sim, a sensibilidade de fazer você acreditar em você. Isso é verdade. O que o Rosaldo falou é algo realmente que diz muito de quem era o Carson treinador, né? O que acontece? Eu tenho uma passagem aqui, se quem me acompanha, eu já contei várias vezes, que traduz muito isso. O que foi? Justamente quando eu fui estrear no MMA, no Vale Tudo, como queiram falar, naquela época ainda era Vale Tudo o nome, e eu fui estrear, né? Eu vinha do jiu-jitsu puro, campeão mundial, praticante só do jiu-jitsu, tinha uma mentalidade muito do jiu-jitsu. Aliás, a minha mentalidade era muito de professor, né? O meu sonho, na verdade, se tornou ser professor. Né? Eu, dentro da minha caminhada, das minhas indas e vindas, meus erros e acertos, eu fui vendo que o meu propósito era compartilhar conhecimento através da arte suave, aprendendo, ensinando, contribuindo como professor. Então, minha mentalidade, eu fui me tornar um lutador, foi uma casualidade, né? Foram circunstâncias que me fizeram ali trilhar o caminho de lutador profissional. Então, o que acontece é quando eu fui estrear, né, eu estava no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e o Carson morando nos Estados Unidos. Então eu fui para os Estados Unidos treinar com ele, e lá ele me preparar, fazer uma adaptação, uma transição do lutador de jiu-jitsu puro para o lutador de vale tudo, ainda mais naquela época onde era um confronto de artes marciais, as diferenças de peso eram muito grandes, as regras eram muito abertas, né? Você podia quase tudo. Então, eu, cara, a minha cabecinha, apesar de já ser um homem, a minha cabeça era de garoto ainda, porque eu não tinha experiências de vida que me fizessem ter um amadurecimento marcial, porque eu comecei tarde. Então, eu não segui toda aquela coisa de faixa laranja, faixa verde, azul, sabe aquele processo que a criança vai levando, que vai dando aprendizado, vai dando conhecimento, vai dando substância, vai dando musculatura nela, tecnicamente, de competição, enfim. Eu comecei tarde, então, mesmo tendo participado de outra modalidade de luta anteriormente, eu era um cliente, não era um aluno, tá entendendo? Eu ia lá, pagava mensalidade, fazia aula para me defender, para aprender a me defender, por saúde, mas não com o intuito de competir no boxe holandês. Então, a minha visão do boxe holandês era apenas como hobby e nunca como uma profissão. E assim foi meu início no jiu-jitsu. Só que eu fui desenvolvendo o jiu-jitsu, ganhando campeonatos, comecei a dar aula, enfim. As coisas foram acontecendo para mim de uma forma muito acelerada, mas muito intensa, para falar a verdade, muito intensa. Eu mergulhei profundamente no desconhecido, porque tudo para mim era novidade. Então, eu acreditei muito no jiu-jitsu, apesar de, em boa parte da minha trajetória, da minha construção, o jiu-jitsu não ser meu core business, não ser meu plano A, né? Dito isso, o que aconteceu? Então, esse processo mental de criar uma mente forte, uma mentalidade de campeão, era um processo que ainda estava na minha cabeça. Eu ainda estava mesmo
sendo campeão mundial de jiu-jitsu, tendo vários patrocínios, porque na época eu tinha muitos patrocínios, eu ganhava dinheiro com jiu-jitsu, não só dando aula, mas com patrocínio também. É algo raro, né? Eu estou falando isso, talvez hoje, para uma garotada que está nos ouvindo, seja algo comum. Mas naquela época não tinha internet, não tinha como você divulgar seu trabalho, né? Eram duas revistas, Gracie Mag, tinha a Kiai também, mas não era tão regular quanto a Gracie Mag, a Gracie Magazine na época, e a Tatame, enfim. A gente tinha que, né, fazer acontecer ali para dar um retorno no patrocinador. E o que aconteceu, cara? Eu mesmo já tendo uma estrutura sendo montada no jiu-jitsu, eu ainda não tinha uma mentalidade para lutar vale tudo. Essa mentalidade foi construída com treino. Por isso que eu tenho um lema que é treine até se tornar. Ou seja, quando você treina, você se dedica, você se capacita, se prepara, você se torna. É uma realidade. E o ambiente que você vive diz muito disso. Né? E eu comecei a conviver com os grandes nomes do Carson, conviver com os grandes players lá, com os grandes lutadores, os cascas grossas, né? Os gladiadores, como o pessoal gosta de falar hoje, né? Então, isso eu absorvi isso de cada um deles, mas ainda faltava o selo de qualidade, o ISO 9000 que o Carson colocava. E eu fui para os Estados Unidos, treinei lá com o Vitor Belfort, com a galera tal. E aí que está o momento exato que eu vou te falar o que traduz o Carson Gracie no que tange a mentalidade de campeão e como ele botava isso na gente, né? Você acreditar em você, como bem colocou o mestre Rosado. Eu estava no aeroporto de Los Angeles e aí me senta de um lado o mestre João Alberto Barreto e o mestre Carson Gracie. Eu ia lutar com um cara que tinha 2, 3 lutas, um wrestler, um cara que não tinha expressão também, era um cara iniciante, 2, 3 lutas, eu era estreante. E aí surgiu um problema que o Vitor Belfort, que também iria lutar o evento, não conseguiu, não poderia sair dos Estados Unidos, porque ele estava irregular lá, já tinha vencido lá o visto dele, enfim. Problemas burocráticos que muitos brasileiros vivem quando estão nos Estados Unidos de forma ilegal. Né? A gente sabe disso, é uma realidade. E aí, se ele saísse dos Estados Unidos, ele não poderia retornar, ele teria que voltar para o Brasil, e ele estava começando a construir a vida dele lá, os documentos não estavam prontos, enfim. E aí o Walid Mail também lutou o evento, o Walid treinou comigo aqui no Rio de Janeiro, fomos para os Estados Unidos, ficamos um tempo com o Carson lá, e aí no aeroporto, o Carson João Alberto Barreto, que era um dos organizadores do evento, né, um evento que era feito em parceria Brasil-Japão, e aí o João Alberto Barreto, grande mestre, né, um cara... Uma sumidade, um grande conhecedor da história do jiu-jitsu, um grande conhecedor do jiu-jitsu, chegou para mim, né, de uma forma... Ele é um cara muito inteligente, não sei se vocês conhecem o grande mestre Alberto Barreto, é um cara muito inteligente, muito sábio, muito culto, né, um cara que tem 2 faculdades, um cara que escreveu livros, um cara que lê muito, né, conversar com ele é uma aula. Então, se você não conversou com ele ainda, faça isso, é uma aula de vida, né? E aí o João Alberto Barreto querendo me preparar para uma notícia que era que eu não iria mais lutar com aquele cara que eu treinei aquelas semanas, eu iria lutar contra o Yuri Misha, que na época era um russo bicho-papão, era um dos russos mais duros da época, um cara que tinha perdido apenas uma vez, tal, enfim. Um cara com muitas lutas no seu cartel, e eu estreando, então tinha uma disparidade de experiência, de maturidade de combate. Né? Então, obviamente, aos olhos da maioria, seria meio que botar o Carlão, um estreante, para lutar com esse russo aí é loucura, né? Insanidade, talvez, para alguns leigos. Mas para quem conhecia o centro nervoso do Carson Gracie, que era movido à competição, era movido à superação, era movido à luta, ao combate, né? O Carson preparava lutadores. E ele chegou aí o João Alberto Barreto tentando me preparar emocionalmente para aquela notícia. E o Carson chegou, parou. Peraí, João Alberto, aquele jeitão dele falar, gesticulando. Peraí, tá confundindo a cabeça do garoto. Peraí, Carlão, é o seguinte. O Vitor não vai poder lutar e os japoneses exigem que seja um aluno meu. O Walid é pequeno, não vai lutar com esse rapaz. Quem tem que lutar com o Misha é você. E aí, você? E aí, o que você acha? Né? Então, ele me fez uma pergunta de forma incisiva
para me testar, ver qual era a minha resposta, meu posicionamento emocional diante daquela decisão, daquela situação inusitada que se criava na minha frente. Lutar com um cara que era um russo duríssimo, com muito mais experiência do que eu. Né? Então, diante desse desafio, eu, cara, tão confiante no meu treinamento, tão confiante na minha equipe, tão confiante no Carson, eu falei para ele, não sou eu, Carson, que tem que dar essa resposta. Quem tem que dar essa resposta é você, que é o meu treinador. E aí? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, Carlão, você é a melhor guarda do jiu-jitsu. Ninguém passa a sua guarda. Você não só vai ganhar, como você vai finalizar ele. Aí eu olhei para ele, se você está falando, eu aceito. Pode marcar a luta. Continuei lá ouvindo meu Discman, meu Tupac, que estava ouvindo Tupac, ali meu rap, e a vida seguiu. E aconteceu isso, eu finalizei. Aí eu lhe pergunto, eu era a melhor guarda do jiu-jitsu? Não, lógico que não. Só que ele me passou uma confiança, entendeu? Ele me deu ali a confiança, ele me deu o ISO 9000, ele me deu crédito, ele me deu carimbo que eu poderia vencer. Então ele fez ele mudou ele fechou qualquer brecha que o medo pudesse tomar conta da minha mente. Ele fechou qualquer brecha que os fantasmas poderiam me atormentar. Ele fechou qualquer tipo de brecha que eu poderia ter de dúvida. Ali ele lacrou, ele lacrou com cimento, com concreto, falando assim, meu irmão, tu é o cara, tu vai ganhar e pronto. Então, quando um treinador com a tarimba, com conhecimento, com a história, com sobrenome, como Carson Gracie, te fala que você é o melhor e que você vai pegar, a sua obrigação é cumprir a missão. Ir lá e pegar. Foi isso que eu fiz. Então, aí eu contei toda essa história para ilustrar isso, que ele realmente tinha essa força de entender sua cabeça, de transformar o galo vermelho num galo mais agressivo possível. Se você tivesse uma pintinha branca, ela sumia porque você virava galo vermelho. Então, ou seja, ele era um verdadeiro treinador. Ele construía campeões, ele construiu grandes campeões, tanto na era do jiu-jitsu, década de 80, início de 90, como no MMA, na década de 90. E aí você fala, a Brazilian Top Team, é óbvio, é uma continuidade do Carson Gracie Team. Isso aí ninguém pode negar, é inegável, pelos componentes que estão lá, pelos personagens que lá estão, direto e indiretamente foram treinados pelo Carson Gracie. Grandes equipes hoje do jiu-jitsu brasileiro e mundial têm o DNA Carson Gracie. Então, o Carson Gracie era um treinador na máxima expressão da palavra. Ele sabia te treinar técnica e mentalmente, te fazia preparado para o combate e para a guerra. Isso eu não tenho dúvidas. Por isso eu falo de boca cheia, o Carson Gracie foi o maior treinador que já existiu.